Bom, boa noite, senhores. Estou testando uma nova forma de transmitir as nossas conferências. Eu havia prometido discorrer sobre o artigo do venerável Fulton Sheen, um apelo à intolerância, e fiquei postergando isso, mas finalmente arrumei tempo para analisar o artigo. Li uma dezena de vezes o artigo e foi o meu primeiro contato com um escrito do venerável Fulton Sheen, né? Lembrando que estes conteúdos são disponibilizados exclusivamente para o nosso grupo. Então, se você porventura está a ouvir esta conferência, este áudio, e não faz parte do nosso grupo no Discord, nem no WhatsApp, provavelmente você não entenderá a linha de raciocínio, pois há uma ordem cronológica de conferências que nós gravamos e eu não sou o único a expor ideias, né? Os outros membros também expõem, beleza? Mas enfim, dito isso, o artigo Um Apelo à Intolerância do Fulton Sheen é de suma importância para o atual cenário que nós estamos a viver, né? Porque ele já inicia a distinguir, né, a questão de ser tolerante com o errante e ser tolerante com o erro. Então veja bem, errar, ser tolerante com aquele que erra é, de certa forma, um ato que deve ser praticado por todo bom cristão. Agora, ser tolerante com o equívoco não é nada cristão, digamos assim, que é um ato que às vezes é praticado, portanto, praticado por ateus quanto por maus cristãos, né? Que isso é algo que nós também devemos distinguir, né? Essa questão de o indivíduo acredita, mas ele é um mau ou um bom cristão. Ele não deixa de ser cristão por cometer equívocos referente à interpretação da Bíblia, mas ele se torna sim um mau cristão quando executa este tipo de ato, né? Uma passagem muito interessante que eu resolvi compartilhar com vocês do artigo é o seguinte trecho, em que o Fulton Sheen afirma que um homem intolerante é aquele que se recusa a aceitar uma razão para qualquer coisa. Um homem mente aberta é aquele que aceita qualquer coisa por uma razão, desde que não seja uma boa razão, né? Ou seja, aqui o Fulton Sheen está a falar que hoje qualquer argumento basta para fazer com que uma pessoa passe a crer naquilo que outrem está a falar, né? Está a defender. Geralmente isso acontece muito em discussões em que você às vezes não quer se desgastar, né? Nós ouvimos isso muito, nós temos que ser mais tolerantes, ouvir mais as pessoas, mas às vezes as pessoas afirmam coisas bizarras que nós simplesmente não podemos compactuar com o impactuável, ou seja, tolerar com o intolerável, né? Seria como nós vivemos a falar no nosso grupo, o próprio nome do nosso grupo nos entrega de certa forma, né? Que o nosso conceito de amizade é calcado no conceito de Santo Tomás de Aquino, né? Onde Santo Tomás de Aquino afirma, né, que a expressão latina idem vel et idem nol, né, que seria a verdadeira amizade, né? Ser amigo é amar as mesmas coisas e rejeitar as mesmas coisas, ou seja, não seja amigo de quem odeia o que você ama, né? Então, veja bem, se uma pessoa está a defender o aborto, né,
Lógico, eu sempre vivo a falar isso. Quando nós estamos a falar disso, rejeitar e amar as mesmas coisas, nós estamos a falar de coisas importantes, de suma importância. Então, se uma pessoa é a favor do aborto e não está disposta a enxergar o lado moral da questão, né? Ouvir os argumentos, estudar a fundo a questão, simplesmente você deve se afastar desta pessoa, né? Mas não, hoje as pessoas se aproximam desse tipo de pessoa e aceitam, porque simplesmente não há uma boa razão para aceitar aquilo que a pessoa está a defender, mas ela não quer se desgastar, não quer perder amizades, porque aquela amizade é baseada simplesmente em jogo de interesses para conseguir cargos, empregos, enfim. Outra passagem de suma importância, né, que Fulton Sheen afirma que a evidência para esta afirmação, né, a afirmação anterior que eu acabo de proferir, é que a evidência para esta afirmação é tríplice. A tendência de resolver questões não por argumentos, mas por palavras. A disposição incondicional para aceitar a autoridade de qualquer pessoa sobre um assunto da religião e, por fim, o amor pela novidade. Então, é basicamente aquilo que eu havia dito, né? As pessoas não resolvem mais as questões por argumentos, mas sim por palavras. E frequentemente essas palavras têm um certo valor sentimental. A pessoa fala mais, por exemplo, as pessoas vão proferir palavras sobre religião, elas falam mais de algo do que elas sentem, né? Basicamente de sentimentalismo. Não que isso seja ruim, mas quando estamos a falar em teologia, né, nós esperamos que uma pessoa que estudou a fundo a temática, né, de preferência uma pessoa que saiba mais do que você. Essa é outra questão muito complexa. Se você tem professores, espera-se que o professor espera-se que o professor saiba mais do que você. Senão, não há motivo nenhum para você estar ali. O que ele pode te ensinar se ele não sabe mais do que você? Então é preciso distinguir essas coisas e deixar bem claro em vossas mentes, né? E o Fulton Sheen dá prosseguimento, né, onde ele utiliza vários exemplos, né, sobre os debates de religião, onde frequentemente diversas pessoas que não têm intimidade com o assunto, não estudaram a fundo o assunto, mesmo assim opinam sobre isso. E a religião parece-me que é o campo de estudo, né, que as pessoas mais opinam sobre. As pessoas que têm conhecimento ou que não têm, né? Todo mundo sente-se na liberdade de falar sobre religião, né? E ele afirma que, no entanto, para o assunto importantíssimo da religião, onde se articulam nossos destinos eternos, para a questão importantíssima das relações do homem com seu ambiente e com seu Deus, elas estão dispostas a ouvir qualquer um que se intitule profeta, né? E ele, assim, dá continuidade e afirma que ele dá vários exemplos, que, por exemplo, nos assuntos comuns da vida, essas mesmas pessoas, aqui as pessoas que falam sobre Deus e que aceitam que quaisquer pessoas falem sobre Deus, jamais chamariam um prático da ciência cristã para consertar uma vidraça quebrada, nunca ligariam para um oftalmologista porque quebraram o olho de uma agulha, nunca consultariam um florista porque machucaram a palma da mão, nem iriam a um carpinteiro para cuidar de vossas unhas, e assim por diante, né? Então, evidencia-se a banalização do debate acerca de Deus como um todo, né? Da religião cristã, principalmente, que por mais que afirmem que católicos ou os cristãos de forma geral sejam vitimistas, isso não é vitimismo, simplesmente a religião mais atacada é a religião cristã. Dando continuidade, né, o
Fulton Sheen, alguns trechos depois, fala um pouco sobre a questão de defender a verdade, de amar a verdade e como isso tem sido relativizado. Hoje em dia nós estamos caindo no relativismo, né? Eu grifei um trecho importante, que é o seguinte: a natureza de certas coisas é fixa e nenhuma mais que a natureza da verdade. A verdade pode ter sido contrariada 1000 vezes, mas isto só prova que ela é forte o suficiente para sobreviver a 1000 ataques. Não obstante, para qualquer pessoa dizer uns dizem isto, outros dizem aquilo, logo não existe a verdade. É quase tão lógico quanto seria para Colombo, que ouviu alguns dizerem a Terra é redonda e outros a Terra é plana, concluir que logo a Terra não existe, ou logo não existe Terra. Isso simplesmente não faz sentido algum. Você dará mais credibilidade a um matemático que afirma que 2 mais 2 são 4 ou a um matemático que afirma que 2 mais 2 são 5? Então, estão a relativizar tudo. E isso é muito complexo, né? Pergunte a um relativista, agrida-o. E depois pergunte a ele, obviamente, que reclamará. E você poderá dizer, olha, se tudo é relativo, no meu ponto de vista, isto foi um carinho e não uma agressão. Outro ponto de suma importância, né? Isso nós podemos até trazer para a nova onda conservadora, tradicionalista que está a surgir no Brasil, né? Que nós falamos muito sobre tecnologia. O professor Pierluigi Piazzi falava muito e falava com propriedade, pois ele foi o senhor que programou o primeiro computador aqui no Brasil, mas mesmo assim ele executava diversas críticas à tecnologia dentro do ambiente educacional, principalmente na educação básica, que era utilizado de forma inadequada. Veja bem, o problema não é a tecnologia em si, mas sim a forma a qual ela é utilizada, né? Então, Fulton Sheen fala um pouco a respeito do progresso, né? Muita gente tece críticas à Idade Média, falando que é a Idade das Trevas, mas, por exemplo, um historiador de suma importância, o maior historiador brasileiro, no tocante à Idade Média, o Ricardo da Costa, né? Ele tem um livro de suma importância, Impressões sobre a Idade Média, e lá você poderá constatar que, por exemplo, essa questão de emancipação das mulheres, que as mulheres não tinham importância, por exemplo, na Idade Média, é uma falácia. Inclusive, no próprio livro, Ricardo da Costa, embasado em diversos historiadores, afirma que as mulheres eram de suma importância, principalmente para o cristianismo. Elas serviam como forma de converter diversos homens, né? Tanto que, não me recordo o nome agora da santa da Igreja Católica, que em certo momento de sua história queria desconfigurar vosso corpo como forma de penitência por seus atos, mas em uma de suas aparições, Deus afirma que ela deve permanecer bela para que assim ela consiga converter mais homens ao cristianismo, né? E no livro do Impressões da Idade Média, isto fica nítido que as mulheres tinham um certo grau de importância no cristianismo, pois elas eram as pessoas que mais convertiam, não somente homens, né, mas que mais convertiam pessoas ao cristianismo, especificamente ao catolicismo, né? Então, o Fulton Sheen afirma que o grande Deus progresso, que é frequentemente, principalmente na época a qual vivemos, é frequentemente falado, né, é entronado nos altares da moda. E quando os adoradores extasiados são questionados, progresso em direção a quê? A resposta tolerante ressona, a mais progresso. Ou seja, todos os homens sensatos estão se perguntando como pode haver progresso sem direção. Como pode haver um progresso sem um ponto fixo? E por que falam de um ponto fixo são chamados de atrasados no tempo, quando na verdade estão além de seu tempo, mental e espiritualmente, né? Frequentemente nós vemos críticas, torno a dizer,
a Idade Média